Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Do Evangelho segundo São João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O culto ao coração de Jesus remete a uma simbologia. Não é propriamente um culto direcionado a um membro do corpo de Jesus, do corpo físico, mas mais do que isso, é um culto que gira em torno do seu amor. E o seu amor que tem como ato supremo o seu coração transpassado. Nós, seres humanos, entendemos muito bem isso e vivemos quase o tempo todo em torno de símbolos, e nós precisamos de símbolos. Até mesmo certas ações são simbólicas, são mais importantes no seu significado do que na sua realização. Então, aqui, para nos aprofundarmos num grande mistério, o mistério do amor de Deus em Jesus Cristo, nós nos valemos desta simbologia belíssima e profunda. No texto, uma coisa chama muito a atenção. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Os mesmos judeus que gritaram e praticamente exigiram de Pilatos que pusesse Jesus na cruz, agora querem que tire Jesus da cruz, e logo. Porque consideram que a cruz é um problema para a celebração, para a festa. Quem sabe o problema não seja apenas os corpos na cruz, mas seja a expressa realização daquilo que eles fizeram. Eles o colocaram na cruz. Claro que também aqui na leitura teológica nós vamos entender que não foram aqueles homens que puseram Jesus na cruz, mas fomos todos nós, toda a humanidade, porque a causa da sua morte foi o seu amor para nos salvar dos nossos pecados. Então a profundidade da realização vai para além da história, mas historicamente eram aqueles homens. Então parece que eles se envergonham do que fizeram. Ou se não se envergonham abertamente, tentam esconder o que fizeram. E eles vão pedir ao mesmo de quem eles exigiram que pusesse Jesus na cruz, que agora tire Jesus da cruz logo.
Havia mesmo um texto significativo, Deuteronômio 21, 22 a 23, que fala que o cadáver de um condenado suspenso na cruz durante a noite teria contaminado a Terra Santa. Então dizia lá, não deixeis o cadáver do condenado suspenso durante a noite, mas deveis enterrá-lo no mesmo dia, porque um condenado é uma maldição de Deus, e não deves contaminar a terra que o Senhor teu Deus te dará em herança. Então São João é o único que faz uma referência a esta passagem, não direta, mas assim, pelo que ele diz que fizeram. Ele é o único entre os evangelistas que alude o texto e com isso evidencia o escândalo da cruz. A cruz é um escândalo. Ele é visto como alguém que é abandonado por Deus, mas o verdadeiro escândalo é a causa da sua morte, os nossos pecados. Isso é que nos deveria envergonhar. E parece que Cristo morto na cruz denuncia os nossos pecados. Depois, na sequência, eles então, vendo que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Não puderam fazer o que normalmente faziam, quebrar as pernas, tanto que quebraram a de um e depois a de outro. Jesus já estava morto. Quebrar as pernas era um modo de apressar a morte, porque a morte na cruz era um meio bastante cruel de que a pessoa condenada morresse bem devagar, que poderia ficar pendurada na cruz 2, 3 dias, há relatos até de 10 dias de crucificados que estavam ali agonizando, mas ainda vivos. Então, quebrar as pernas era a maneira de impedir que a pessoa se movimentasse para conseguir respirar no alto da cruz. E assim morria por asfixia. Jesus já estava morto, até porque humanamente ele foi exposto a flagelos que já o poderiam ter matado durante a flagelação. Depois, tudo o que ele passou, naqueles momentos do julgamento, da prisão, os escárnios, o caminho da cruz, a coroa de espinhos que já poderia tê-lo matado. Então Jesus resistiu até a cruz. Não foi à toa que os soldados pediram ou exigiram que um homem ajudasse Jesus a levar a cruz até o lugar. Temiam que ele morresse antes. Então ele já estava morto. Ele morreu muito antes do que se podia esperar. A morte de Jesus na cruz serviu para expor a sua obra e o seu amor. Não foi propriamente aquele sacrifício que demorou dias. E então não quebraram-lhe as pernas. Mas parece que, como uma confirmação da sua morte, um dos soldados então transpassou-lhe o lado. E então saíram sangue e água. Diz São João no Evangelho que isto aconteceu, e ele diz que ele é a testemunha que viu e dá testemunho e sabe que o testemunho é verdadeiro. Depois diz que isso aconteceu, que ele viu isso e isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Não quebrarão nenhum dos seus ossos, e outra, olharão para aquele que transpassaram. Os que queriam tirar Jesus da cruz, representando toda a humanidade, precisam olhar para o crucificado. Ele é a expressão máxima. Ele é a transparência do amor de Deus, a exposição do amor de Deus.
A esse respeito, desse simbolismo tão bonito, quero me valer de um texto de um autor que comenta esta parte do Evangelho, que se chama Bruno Maggioni, num texto que explica o significado desse gesto de transpassar Jesus, de sair sangue e água. O centro da cena é o versículo 34. E imediatamente saiu sangue e água. O versículo 35 mostra a importância que este detalhe tem aos olhos do evangelista. É o caso sempre no Evangelho, quando ele apela direta e insistentemente para uma testemunha ocular, que ele diz que é ele mesmo. Então ali está o ponto mais importante do Evangelho. Por isso ele diz, este viu e dá testemunho. Enfim, para nos fazer compreender mais a fundo, não somente o detalhe da água e do sangue, mas toda a cena, o evangelista nos convida a ler dois textos do Antigo Testamento. Êxodo 12, 46, que fala de não quebrar as pernas, de não quebrar nenhum osso, e Números 9, 12, também referente a isso, e ainda o texto de Zacarias 12, 10, onde se fala de olhar para aquele que transpassaram. O primeiro texto diz respeito à imolação do Cordeiro Pascal, cujo sangue, passado no umbral da porta, subtraía ao veredicto do anjo exterminador. Jesus na cruz é o Cordeiro Pascal, que nos salva do juízo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a segunda referência, de Zacarias 12, 10, o discurso é mais complexo. É toda a seção do capítulo 9 ao 14 de Zacarias. Então o texto é bem maior. Resumidamente ele diz assim, que deve ser considerada. É uma seção compilatória na qual são recolhidos diversos oráculos proféticos, sem data e anônimos, lá de Zacarias. O clima é o do pós-exílio. Um enviado de Deus, Zacarias 12, 8, no qual se cristalizaram as esperanças messiânicas, Zacarias 9, de 9 a 10, vê-se rejeitado pelo povo e é condenado à morte, Zacarias 12, versículo 10 e 13, versículo 7. Mas no contexto de Zacarias 9, do capítulo 9 ao capítulo 12, não se fala somente deste homem condenado e transpassado, para o qual os homens dirigirão novamente o olhar, mas também de uma fonte que jorra e que lava do pecado e da impureza. Zacarias 13, 1. Vê-se que o lado aberto, jorrando sangue e água, diz respeito a essa fonte que jorra e que lava do pecado e da impureza. Olharão para aquele que transpassaram é a anotação com a qual João encerra o relato da morte de Jesus. É um convite para ver e crer. Ver significa captar em profundidade e crer significa aderir. O crente é convidado a contemplar o Cristo transpassado, a olhar para ele, porque ali está presente e de maneira particularmente clara o mistério de nossa salvação. Resumindo, conclui ele, digamos que a cruz, segundo João, é o cumprimento da missão que o Pai confiou a Cristo, o auge da obediência de Jesus e de sua disponibilidade à revelação do amor. É o momento no qual nasce a Igreja como unidade dos fiéis. É o momento no qual são dados o Espírito, os sacramentos, a salvação. E assim, então, nós somos convidados
não só a recordar uma história que transpassaram Jesus e saiu sangue e água, mas somos convidados pelo evangelista, aquele que viu e dá testemunho, a olhar para aquele que foi transpassado, para aproveitar desta fonte que jorra para a nossa salvação. E é isso que nós celebramos então ao fazermos o culto ao Sagrado Coração de Jesus e, de modo especial, a celebrarmos esta solenidade de hoje. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.